Olá, meu nome é Kátia, estou aqui no projeto Contabilizando o Conhecimento, um projeto da Ensicom em parceria com a Medeiros e Paganini e Tarsis Causer. Nosso assunto de hoje é a Lei 13.467 de 2017, que é a Lei da Reforma Trabalhista. O nosso assunto, teletrabalho e home office. Teletrabalho home office. A prestação de serviço pelo empregado em regime de teletrabalho vai observar o que está nesse capítulo específico, da CLT, advindo da Lei da Reforma Trabalhista. Considera-se teletrabalho a prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. A diferença do teletrabalho para o trabalho externo é que o teletrabalho poderia ser realizado dentro da empresa, ao contrário do trabalho externo. Por exemplo, um vendedor externo, um instalador de antenas. Isso não tem como fazer com o empregado dentro da empresa, mas o serviço administrativo poderia ser executado dentro da empresa e outros serviços. E esse empregado deixa de passar, não presta mais serviço dentro do local, dentro da empresa, e sim, passa a prestar esse serviço, pode ser na sua residência, ok? O comparecimento das dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho, ou seja, se esse empregado trabalha 5 dias por semana e um dia ele tem que ir dentro das dependências da empresa para fazer atividades específicas, alguma reunião, algum debate específico, isso não descaracteriza o teletrabalho, pois preponderantemente, ou seja, a maior parte do tempo, ele está fora das dependências da empresa, realizando as suas atividades. Não se esqueça que lá no artigo 75b fala com utilização de tecnologias de informação e de comunicação. Geralmente é utilizando um tablet, um computador, Ou seja, mecanismos realmente de tecnologia de informação e de comunicação que não tenham a necessidade desse empregador dentro do ambiente empresarial. Artigo 75c. A prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Ou seja, o legislador quer que isso conste do contrato de trabalho. Se for necessário, deverá ser feito um aditivo contratual e que nesse aditivo seja especificado quais as atividades de teletrabalho, ou seja, quais atividades esse empregado vai realizar fora das dependências da empresa. Poderá ser realizada alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes registrado em aditivo contratual, ou seja, a partir de agora, empregado e empregador poderão juntos, por mútuo acordo, decidir pelo teletrabalho. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, ou seja, se o empregador desejar, ele pode retornar para o serviço presencial, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias com correspondente registro em aditivo contratual, ou seja, novo aditivo dizendo que passa de teletrabalho para presencial por iniciativa exclusiva, poderá ser por iniciativa exclusiva do empregador, só que ele tem uma carência mínima de 15 dias para com o empregado fazer essa transição. Artigo 75d. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como o reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Ou seja, tudo aquilo que for necessário para que esse trabalhador possa, se for o caso, na sua residência, prestar todo o serviço dele via teletrabalho, caberá se ele ser ressarcido, reembolsado pelo empregador. Ou seja, uso de internet, uso de telefone, o mobiliário que talvez tenha que ser adquirido. Ou seja, o empregador terá um custo devido a essa transição. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado, ou seja, embora o reembolso de internet, o reembolso de uma conta de energia, nada disso é salário in natura, ou seja, são utilidades para fins específicos da atividade
do empregado. Artigo 75 o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Bem, ficou bem claro que cabe ao empregador instruir o seu empregado contra os riscos inerentes da sua atividade. Ou seja, a postura, a forma de sentar, né, diante do computador, a distância, ou seja, vai caber ao empregador de citar tudo que o empregado, como deverá ser o comportamento desse empregado para que ele mantenha-se a sua saúde ocupacional. Bem, quando a gente pensa nisso, a gente deve pensar que o empregador deverá conhecer o ambiente de trabalho, deverá saber como o empregado vai trabalhar neste ambiente, porque vai ser necessário que ele adeque esse ambiente de forma correta para que o empregado possa desempenhar suas atividades de uma forma que garanta a sua saúde, ok? Bem, então, 2 pontos específicos. Alteração de presencial para teletrabalho, mútuo acordo entre as partes, registro em aditivo contratual. Teletrabalho para presencial, vontade do empregador, com prazo de 15 dias e aditivo contratual. Vou só abrir um parênteses. A reforma trabalhista nos cita que há alguns pontos da legislação que a convenção coletiva e o acordo vão prevalecer sobre a lei. E o teletrabalho é uma delas. Então, vale a pena verificar na sua convenção coletiva se ela vai tratar de teletrabalho, home office, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like. Esses são os nossos telefones de contato, ok? Nos vemos numa próxima. Até!